Assista agora o programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo Bom Lixo você encontra nos melhores supermercados de Goiás. Veja a história, o turismo e a economia no portal www.goiasdenorteasul.com.br. Olá! A partir de agora eu convido você para embarcar nessa viagem pela história de mais uma cidade de Goiás. Nosso objetivo é levar até você, telespectador, um pouco de nossas culturas, de nossas tradições, enfim, as origens do nosso povo. E para isso, continuamos a visitar os municípios goianos e os bairros da capital. Hoje, o Goiás de Norte a Sul nos leva para conhecer melhor a cidade de Itaberaí. Um município encantador, localizado a quase 90 quilômetros de Goiânia. Outra história, também muito interessante, é a do Jardim Guanabara, um grande bairro da região norte da capital, que hoje é destaque no programa. Tudo isso você só acompanha aqui no Goiás de Norte a Sul. Bom, e vamos agora pegar a estrada rumo à antiga Curralinho, a atual cidade de Itaberaí, município que tem sua origem ligada à atividade agropecuária. Mas o que realmente alavancou o desenvolvimento da cidade? Como está a economia de Itaberaí hoje? Toda essa história você acompanha na reportagem feita por nossa equipe, a partir de agora. A impressão que se tem ao andar por Itaberaí é de que existem duas cidades, uma moderna, apressada, e outra que ainda resiste ao passar dos anos e permanece com ares da antiga Curralinho. E foi aqui, nesta parte baixa da cidade, que teve início a formação do povoado, num tempo em que o território goiano ainda estava sendo desbravado pelos bandeirantes. Os primeiros que chegaram foram agricultores, que, segundo acreditam os historiadores, começaram a plantar para alimentar os homens que sugavam o ouro do Rio Vermelho. Era muita gente ali envolvida com ouro, muito ouro, e Itaberaí foi fundada por roceiros, essas pessoas que plantavam para vender esse alimento para o povo que estava envolvido lá com o ouro, com o minério, com o garimpo do ouro. Pesquisas do historiador Antônio César Caldas Pinheiro confirmaram que a doação de terras para a igreja foi feita por Francisco de Sá Tavares, ainda no século XVIII. Assim, foi formado o patrimônio de Nossa Senhora da Abadia. O local, de beleza ímpar, às margens do Rio das Pedras, acabou se tornando um ponto de pouso de tropeiros que seguiam para o Arraial de Santana. E de um curral onde os animais se abrigavam, veio o primeiro nome do lugarejo, Curralinho. O veículo de locomoção naquela época era cavalo, né, a pé, e aqui era um pouso. E para ter um pouso, o veículo era o cavalo, tinha que ter um curral. A antiga Curralinho se limitava ao largo da igreja de Nossa Senhora da Abadia, a Praça da Matriz e as 4 ruas que a circundavam. Em 1868, Curralinho foi desmembrada da cidade de Goiás, mas seguiu com a mesma denominação, que só foi alterada em 1924 pelo deputado Benedito Pinheiro de Abreu. Natural de Curralinho, ele se sentia ofendido com as chacotas de seus pares por causa do nome da cidade natal. Ele não se sentia bem quando todos referiam a ele, é o deputado do Curralinho. E ele então resolveu mudar o nome, pois foi Itabera, ou Itaberá. Mas acontece que o Albatendo de Godoy, e era deputado também, fez uma emenda, propondo o HI no final, HY no final, Itaberaí, que era Rio Brilhante, passou a ser Rio das Pedras Brilhantes. Era Pedra Brilhante, passou a ser Rio das Pedras Brilhantes. As origens agropecuárias sempre acompanharam o município e foram as atividades rurais que moveram e até hoje movem a economia itaberina. A agropecuária, desde os primeiros tempos. Aqueles que vieram primeiro vieram só com a agricultura. Só depois de que foram aos poucos
você passa mexendo com a pecuária. Itaberaí já era uma região que tinha tendência para a agricultura, né, com a chegada do trator, do braquiara, da plantação de arroz. Aqui teve um grande desenvolvimento na época do arroz. Mesmo se tornando município e com o nome pomposo, que em Tupi-Guarani significa Rio das Pedras Brilhantes, Itaberaí seguia como uma cidadela de poucos recursos no meio urbano. Pouca gente, a cidade era pequenininha, cidade de comadre, compadre, pronto, todo mundo conhecia todo mundo, né? Sempre faltava água também, né? Porque o Saneago era pequenininho, o reservatório não tinha, era pouco. E foi uma atividade também ligada à agropecuária, atualmente conhecida como agroindústria, que mudou a realidade econômica de Itaberaí. E isso é consenso na cidade. A chegada da Superfrango trouxe junto oportunidades de empregos, aumento na arrecadação de impostos e mais uma série de empresas menores de produtos e serviços que vivem em função do abatedouro. A indústria do frango, né, ficou, a pecuária, esse tipo de pecuária aumentou muito, porque grande parte dos frangos abatidos são produzidos aqui no município. Com a chegada do Superfrango houve o comércio, né? Incrementou todas as áreas, né? Dos profissionais liberais, a prefeitura começou a arrecadar mais. Então houve um desenvolvimento muito grande. Foi criado muitos empregos, né? Diretos e indiretos. O Superfrango trouxe o desenvolvimento para a cidade, para todo mundo. Loja, supermercado, lanchonete, tudo se gira em torno da Superfrango. Itaberaí cresceu e ficou forte, a cidade se embelezou e o comércio deixou de ser restrito a GO 070 e entrou cidade adentro. Outras empresas surgiram, como já dissemos, a velha Curralinho nunca mais foi a mesma, mas também, como já foi dito no início desta matéria, uma parte de Itaberaí ficou ali no seu cantinho, como que resistindo, para ajudar a contar a história desse povo que há muito chegou e por aqui ficou. Para mim, eu mudei, eu estive aqui fora daqui durante o tempo que eu estudava em Goiânia, mas nunca passei 2 meses sem vir aqui. E mesmo porque meus pais moravam aqui, mas independente disso não era só eles, era a própria cidade, né? Então eu sou muito bairrista. E até hoje, tudo que eu penso é ligação a Itaberaí. Eu sou um apaixonado por Itaberaí, eu sou um apaixonado por história, né? Eu morei 8 anos em Goiânia, eu fiz o 2º grau e a faculdade em Goiânia. Eu voltei e eu não senti saudade de Goiânia, não que Goiânia seja uma cidade ruim, talvez pela minha paixão mesmo, pela minha cidade, pelas pessoas que a gente convive, os familiares, os parentes, os amigos. Virou minha cidade natal, né? Tem amigos, tem família que já criou raiz aqui também. Gosto de paixão. Realmente Itaberaí é uma cidade muito simpática, onde o antigo e o moderno convivem com muita harmonia. E agora eu chamo novamente a jornalista Sueli de Oliveira, que vai nos mostrar mais importantes empresas que estão ajudando no desenvolvimento da cidade, né, Sueli? É verdade, Wellington. Grandes empresários estão acreditando no bom momento vivido pela cidade de Itaberaí e estão contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Vamos ver? A camisaria executiva é sinônimo de elegância, bom gosto e qualidade. A confecção própria busca modelos e tecidos que seguem as últimas tendências da moda mundial. O resultado são camisas de corte moderno, confortáveis e totalmente fashion. Linhas casual social, padrões masculino e feminino. A empresa está pronta para atender pedidos de todo o Brasil. Camisaria executiva. Ele e ela com muita elegância. O churrasco na brasa é um dos pratos preferidos do brasileiro e em Itaberaí a melhor pedida em churrasco é no Bar do Luclésio. Espetos de picanha, cupim, alcatra e lombo suíno acompanhados de arroz ao alho, feijão tropeiro, mandioca, vinagrete e 18 anos de tradição. É por isso que o tempero do Luclésio já é conhecido em toda a região, aberto de terça a domingo.
Você que passa pela GO 070, sua melhor parada na rodovia é na lanchonete A Camponesa. Um ambiente diferenciado, amplo e confortável. Além disso, grande variedade em salgados, sanduíches, bebidas e conveniência. Em breve, novidades no cardápio, como pão com linguiça e com pernil e atendimento 24 horas. O Restaurante dos Viajantes é uma excelente opção para o seu almoço ou jantar em Itaberaí, para quem mora ou para quem está passando pela GO 070. Comida com tempero caseiro, churrasco na brasa e cardápio variado. O atendimento é outro ingrediente que nunca falta. O Cabana Bar e Grill tem almoço self-service no quilo, prato feito e marmitex. À noite, cardápio variado de pratos à la carte, como picanha à moda, filé de pintado, petiscos e caldos. Além de tudo isso, tem a cerveja mais gelada de Itaberaí. O Cabana Bar e Grill fica aberto todos os dias da semana. Estando em Itaberaí, se hospede no Hotel Araguaia. São 42 quartos duplos e triplos com ar-condicionado e frigobar. Um café da manhã farto e saboroso está incluído nas diárias. E o hotel oferece ainda internet Wi-Fi. Para maior comodidade dos clientes, na porta tem também o posto Araguaia, que tem combustível de qualidade, faz troca de óleo e presta aquele atendimento super cordial. Estar em forma não é só uma questão de beleza, mas principalmente de saúde, e é isso que a Academia Espaço D oferece à população de Itaberaí. A modalidade você escolhe: musculação, ergometria, spinning, jump, pilates e atendimento individual com personal trainer, inclusive para acompanhamento de indicação médica, professores altamente qualificados e funcionamento das 6 da manhã às 10 da noite. Tenha qualidade de vida e ganhe de brinde um corpo em forma com a Academia Espaço D. No Residencial Pingadeiras você encontra de tudo em pré-moldados: pingadeiras, postes, colunas, manilhas para poços, suporte para ar-condicionado e outros. Tudo fabricado com qualidade garantida. A empresa atua ainda na área da construção civil, com terraplanagem e aluguel de máquinas. Vamos ver agora uma mensagem da Bom Lixo, a empresa genuinamente goiana que tem contribuído com o crescimento de Goiás. Nada melhor do que o conforto da casa da gente. Mas para isso, ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada. Nessas horas, conto com um parceiro indispensável, os Sacos Bom Lixo. A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo. Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional. E são muito resistentes. Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados. Use Sacos Bom Lixo. Sacos Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. É isso aí, além de fabricar produtos de excelente qualidade, a Bom Lixo ainda se preocupa em preservar o meio ambiente. E agora eu vou falar de outra parceira do programa, a Paz Universal, empresa genuinamente goiana que é referência nacional. Com o programa de atendimento familiar Paz Universal, você e seus dependentes serão amparados com a melhor assistência funerária do país. Além disso, a empresa possui um guia de convênios com consultas médicas, tratamentos odontológicos e serviço de apoio jurídico. A Paz Universal é a primeira empresa do segmento funerário certificada pelo órgão federal de proteção e da defesa do consumidor. Quando um captador bater aí na sua casa, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio. Paz Universal, proteção para quem você ama. O Jardim Guanabara é literalmente um gigante. Não só possui dimensões de uma cidade, como também oferece praticamente tudo que é necessário para se ter qualidade de vida. Vamos então até o bairro para saber melhor como teve início toda essa história de desenvolvimento da região. Primeiro era só Jardim Guanabara, bairro antigo, parcelado ainda nas primeiras décadas de existência da nossa capital. E como todos os outros desse período, distante do centro e sem nenhuma infraestrutura. Jardim Guanabara, naquela época, não tinha asfalto, não tinha rede de esgoto, energia era bem precária, quase não tinha. Né? A gente usei muito lampião naquela época. Casa pouca, muito lote vago. Era poeira mesmo, era época de poeira. As crianças só viviam doentes por causa da poeira. Lama demais quando chovia. A antiga moradora relata ainda que, além das dificuldades, o bairro era muito distante das outras áreas habitadas da cidade. Em volta, só existiam fazendas. E mesmo para fazer pequenas compras, o jeito era andar bastante. Você tinha que fazer compra na Vila Nova. Lá no mercado da Vila Nova, na feira da Vila Nova no domingo. Era o lugar mais próximo, você tinha que ir de ônibus. Mas antes mesmo da chegada dos moradores mais antigos, o Jardim Guanabara foi escolhido para sediar uma unidade do Exército Brasileiro. Assim,
o quartel do 42º Batalhão de Infantaria Motorizado, com seus oficiais de uniforme verde-oliva, passou a fazer parte da paisagem do bairro. E segundo Dona Iranice, a convivência entre os moradores e os homens do Exército sempre foi muito amistosa. Ela conta também que muitas vezes os militares prestavam serviços à carente população do bairro. Para a gente era até um meio de segurança para a gente, porque a gente se sentia mais protegido com eles. Ele dava assistência, menino machucado na escola, as crianças, eles levavam o médico. Quando eu ganhei meu neném, eles foi quem me levou para o hospital. Quando eu cheguei, eles veio conhecer a criança em casa. Então, uma relação muito boa. Até hoje, a gente sente protegido com eles aí. O tempo foi passando e a cidade crescendo. Aos poucos, os serviços foram chegando ao bairro e o Jardim Guanabara foi atraindo mais moradores, inclusive alguns que já não podiam mais comprar os lotes, que foram ficando mais caros. Foi nesta época, em meados da década de 80, que um grupo de pessoas que morava de aluguel na região se organizou numa associação de inquilinos e passou a reivindicar uma área que ficava no limite norte do bairro. O curioso dessa organização é que, diferente do que acontecia naquela época em praticamente toda a cidade, a associação de inquilinos decidiu por não fazer ocupações. A negociação foi feita diretamente com o então prefeito de Goiânia, Daniel Antônio. Sem violência, sem estar fazendo pressão a ninguém, nunca fiz pressão a ninguém, sempre ia lá dentro da prefeitura, quando eu não tinha condição de marcar audiência, eu já falava para o Solon, Solon, marca a audiência lá para nós, tal dia eu quero conversar com o prefeito. Ele disse, pode vir, senhor Raimundo, que nós vamos marcar agora. Em janeiro de 1989, a vitória chegou. Os inquilinos, enfim, ganharam seus lotes. Mas se para quem chegou anos antes, num loteamento regularizado, a vida já foi difícil, imaginem para quem estava se mudando para um bairro conquistado com uma batalha de mais de 3 anos e que nem as ruas estavam abertas ainda. À medida que iam sendo contemplados, os novos moradores tinham que entrar imediatamente para os lotes. Caso contrário, eles poderiam ser invadidos. E aí começou uma nova luta. Barraca de lona, quase que pega fogo. Uma vez foi a panela que eu deixei com óleo, né? Esqueci no fogo. E aí quando eu dei por fé, que eu cheguei lá dentro, aquela gordura, aquele óleo, estava enfumaçando. Que eu desliguei, porque senão tinha pegado fogo, só fumaça. E a outra vez foi a vela que estava assim numa travessa assim da barraca e o plástico estava engiando, sabe? Estava engiando, quase pegando fogo. No escuro, tirando água com balde, carretilha, na cisterna. O banheiro era um cercadinho de lona, lá fora, no frio. Aí tudo isso é dificultoso, né? Não tinha rua, não tinha nada. Isso aqui era roça, era fazenda. Aí a rua começou a abrir a troco de caminhão. Carro passando por cima aí, foi abrindo. Mas depois, uns 2, 3 meses, é que vieram as máquinas fazendo as ruas, abrindo as ruas. Muito tempo, uns 8 meses, nós ficamos com a geladeira desligada aí dentro de casa, 8 meses, não tinha energia. Aí alugaram uma casa, já tinha uma casinha pronta para ali, alugaram uma casa, botaram a cégua ali dentro. Aí ela começou a botar os postes de luz, aí foi logo ver a luz para nós, graças a Deus. Depois, com mais uns meses, aí começou a passar a rede de água. Depois disso, toda a região foi crescendo. Logo em seguida, o Jardim Guanabara 3 foi loteado e depois veio o Residencial Guanabara. Não demorou muito e outros bairros foram surgindo em volta. Outros equipamentos urbanos também valorizaram a região, como a Ceasa, as Centrais de Abastecimento de Goiás, que chegou para organizar a comercialização de hortifruti grangeiros e cereais. A cada ano, a Ceasa vende mais de 600 mil toneladas destes produtos, que saem daqui e vão parar em mesas em vários locais do Brasil e até do mundo. E depois de transpor tantos obstáculos, os moradores olham o bairro, hoje transformado, com orgulho e com o sentimento de que tudo valeu a pena. É um lugar que eu adoro para mim morar. Se hoje você dizer, você quer sair daqui do Guanabara e ir para outro setor, não me sinto bem aqui, igual, principalmente na minha rua. Tem supermercado perto aqui, tem a feirinha aqui no domingo. Só virar aqui na esquina, tem colégio aqui perto onde meu neto estuda. Tudo pertinho.
Por ser um setor novo, né, 20 e poucos anos. Muitos falam que o Guanabara aqui está melhor, assim, até mais de evolução do que lá o 1, né, que foi o primeiro, né. Acho muito bom aqui. Graças a Deus valeu a pena. Porque hoje eu estou dentro do que é meu. Eu amo isso aqui demais. Não tenho plano de vender isso aqui. Nunca. Olha, como vimos, o Jardim Guanabara não é um simples gigante. O bairro tem uma história muito interessante e uma importante contribuição no desenvolvimento da capital. Isso porque ali estão localizadas grandes empresas. E quem vai falar sobre esse assunto é a nossa jornalista Sueli de Oliveira. Tudo bem, Sueli? Tudo ótimo. E você, Wellington? Tudo ótimo, tudo muito bom. Antes de falar sobre esse assunto, eu quero falar sobre o portal do Estado de Goiás. Para acessar, basta digitar www.goiasdenorteasul.com.br. Esse é o maior guia comercial do estado. E você vai poder rever as histórias que nós mostramos aqui e as empresas, né, Wellington, que fazem parte do desenvolvimento de todas essas regiões. É verdade. O portal Goiás de Norte a Sul é um dos mais acessados da internet. Você pode encontrar qualquer empresa nos municípios por onde passamos, né? Empresas que participaram do programa. E nos bairros também, né, Wellington? Isso. Que é o que eu vou trazer agora, as empresas que são referência lá na região do Jardim Guanabara e que estão hoje fazendo a diferença no mercado. O posto Guanabara Shell já é tradicional na região. Foi o primeiro a ser inaugurado no bairro. Aberto 24 horas, oferece combustível de qualidade, troca de óleo e uma excelente loja de conveniência com grande variedade de produtos para melhor atender seus clientes. Todo o combustível que chega ao posto é submetido a rigorosas análises realizadas pela própria empresa, além desse mesmo produto ser analisado pela Shell a cada 2 meses. O posto Guanabara é o único com a bandeira Shell na região, sendo assim sinônimo de qualidade e confiança. A Conclasse Interiores completa 14 anos de funcionamento como uma das mais conceituadas lojas de móveis do estado de Goiás. Com fabricação própria e especializada, a empresa destaca-se pela qualidade, conforto, durabilidade e acabamento. Buscando valorizar e trazer sofisticação aos ambientes, a Conclasse está sempre antenada às últimas tendências do mercado internacional, inovando sua produção. Preocupada com a satisfação de seus clientes, a empresa oferece garantia de 1 ano em todos os seus produtos. O carro é uma das paixões do brasileiro e a Atual Lubrificantes sabe disso. Pensando assim, trabalha com muita seriedade e dedicação, oferecendo serviços de troca de óleo, fluido e pastilhas de freio, limpeza de radiadores e tem ainda acessórios para todos os veículos. Diariamente no almoço, Tapela Bar e Restaurante serve comida self-service por quilo. À noite oferece caldos, churrasco, porções e pratos executivos à la carte com o melhor da gastronomia espanhola. A partir de quinta-feira, em um ambiente amplo e descontraído, o Tapela traz também shows ao vivo. A Pramove surgiu da grande necessidade que profissionais e empresas do ramo moveleiro tinham para adquirir componentes e acessórios. Os 10 anos de tradição, o atendimento primoroso, a variedade e a preocupação em buscar sempre os produtos solicitados fazem da Pramove a melhor em seu segmento. Funcionando há 20 anos no mesmo local, o restaurante Rancho de Palha serve todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, um delicioso almoço com um cardápio variado. São diversos tipos de saladas, sobremesas e um churrasco extremamente elogiado, cujo preparo é realizado pelo mesmo profissional desde a inauguração. E como vimos na matéria anterior, é no Jardim Guanabara que está localizada a Central de Abastecimento do Estado de Goiás, CEASA. E ali estão instaladas grandes empresas que têm contribuído com o crescimento de Goiás. Vamos conferir? A pimenta é um dos condimentos mais utilizados no mundo para realçar o sabor dos alimentos. Elas são encontradas em diversas qualidades, cores e tamanhos. E o Rei da Pimenta é especialista no assunto. No CEASA, desde 75, trabalha com diversos tipos de pimentas e condimentos em geral.
Pioneiro no Ceasa, o Buenos Restaurante e Bar há 37 anos é referência na área de alimentação. A começar pelo reforçado café da manhã, no almoço a comida caseira faz a diferença e durante todo o dia tem salgados variados, tudo feito com total higiene e qualidade. Você que procura batatas de qualidade e selecionadas precisa conhecer a Batatas Araguaia. Já são 6 anos de experiência trabalhando sempre para atender às necessidades de seus clientes. A empresa funciona no Ceasa e também comercializa cebola, alho e abóbora cabutiá. A guariroba é uma palmeira nativa da região dos Cerrados e já faz parte da culinária goiana. Com mais de 30 anos de tradição dentro do Ceasa, no Rei das Guarirobas, durante todo o ano você encontra guarirobas das 5 qualidades: branca, roxa, canela, erada e de batata. O produto é vendido in natura e em conserva. Pioneira no Ceasa, a distribuidora Minas Gerais, atual Grupo Garcia, é referência por oferecer um produto de total qualidade. A empresa só trabalha com tomates selecionados. Isso porque, além de produzir, também importa de outros estados para atender com excelência todo o Brasil. O restaurante Serve Bem é uma excelente opção para o almoço no Ceasa. Além de oferecer uma deliciosa comida caseira com churrasco na brasa, o restaurante não repete o cardápio de segunda a sábado para garantir a satisfação dos seus clientes e ainda faz convênio com empresas. Na semana passada estivemos na região do Conjunto Itatiaia e não podíamos deixar de destacar mais essa importante empresa. Com a Produção Modas, você não precisa andar muito para ficar bem vestido. Em qualquer ocasião, moda masculina, feminina e infantil, calçados e acessórios para o dia a dia ou para eventos que exigem traje social. Tudo com as melhores condições do mercado. Manequim do 34 ao 62. Bom, e chegamos ao fim desta edição, mas antes de encerrar eu quero lembrar você que para rever esta história e outras de outros municípios e bairros por onde o Goiás de Norte a Sul já passou, basta acessar o portal www.goiasdenorteasul.com.br, o maior guia comercial de Goiás. Através do portal, além de você conhecer lugares interessantes, você também fica por dentro das melhores oportunidades de negócios e dos melhores lugares para se divertir, ok? Então acesse e confira. Bom, semana que vem tem mais Goiás de Norte a Sul. Desta vez, o destaque será a cidade de Goiás, um lugar realmente encantador. Vamos visitar também a nossa querida vizinha Aparecida de Goiânia. Você vai conhecer os detalhes da história do Conjunto Cruzeiro do Sul. Um forte abraço e até semana que vem. Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo Bom Lixo você encontra nos melhores supermercados de Goiás. Veja a história, o turismo e a economia no portal www.goiasdenorteasul.com.br.